Bem-vindos a mais um Ferri Responde 4, o mais polêmico de todos. Ou seja, se você quiser saber verdade sobre o Brasil, aqui é o seu lugar. Aproveite para seguir o canal. E a última pergunta vai ser a mais importante. Fica aqui até o final. Tá, Ferri. Vamos falar então sobre Alexandre de Moraes, que tá todo mundo falando agora. A primeira pergunta é: decisão de Alexandre de Moraes. Qual é a sua visão sobre a suspensão do X no Brasil, determinada pelo ministro? Desde que eu me entendo por gente, essa censura de 25 milhões de pessoas é uma das maiores loucuras que eu vi na história desde que eu me conheço por gente. Tu censurar 25 milhões de pessoas porque uma empresa não colocou representante legal, e esse representante legal ele não foi colocado porque o STF ameaçou prender os representantes legais por não cumprirem ordens legais que são ilegais, ou seja, o STF estava mandando censurar adversários políticos da seguinte forma: olha, derruba esse cara aqui, mas não tem nada contra ele, então seja criativo, invente. E a gente chegou ao ponto do mais perigoso dos movimentos, talvez do judiciário, talvez o maior erro da história do judiciário no Brasil, que foi bloquear os bens, os ativos, as contas de uma outra empresa americana que tem o Elon Musk também como sócio e outros sócios importantes que é a Starlink. Esse bloqueio não é um bloqueio qualquer, é um bloqueio de uma empresa, de contas de uma empresa americana no Brasil de forma arbitrária. Imagina se os Estados Unidos resolvem reagir e bloquear as contas das empresas brasileiras. Dá um colapso econômico. Ou seja, o nível de responsabilidade que chegou o STF no Brasil é inimaginável. É uma loucura. É impossível de alguém concordar com o nível de arbitrariedade dessas decisões, e agora é consenso. O Brasil está numa ditadura. Com o Elon Musk criando um perfil no X para criticar o Alexandre de Moraes, qual impacto você acredita que essa atitude terá? Eu acho que essa briga não é boa para ninguém. É muito, muito ruim para o Brasil, até ruim para o Elon Musk. Mas, dadas os banimentos de mais de 300, 400 membros da direita no Brasil de forma ilegal, e foi provado com vazamento das conversas de WhatsApp, pode dizer o que quiser. Entendeu? Qualquer pessoa com o segundo grau completo olha aquelas conversas onde os próprios assessores dizem: olha, vamos tomar cuidado que isso aqui é ilegal. Veem que aquilo ali são decisões equivocadas, erradas e fora do Estado Democrático de Direito. Então, assim, a sociedade civil precisa imediatamente colocar ordem na casa e colocar o Brasil de volta ao Estado Democrático de Direito. Hoje, o Brasil venezuelou. O ministro Alexandre de Moraes recentemente ecoou na decisão que bloqueava VPNs. O que essa mudança diz sobre suas políticas? Eu acho que ele está se sentindo pressionado por decisões completamente arbitrárias, fora do Estado Democrático de Direito, prejudicando 25 milhões de pessoas. Ele tirou do mercado financeiro a principal ferramenta de trabalho, que é o Twitter, é a principal ferramenta de comunicação e de informação do mercado financeiro. Ele desconectou as pessoas do mercado financeiro. Ou seja, imagina um médico que precisa de um aparelho para fazer uma cirurgia e tu tirar esse aparelho do cara. O cara não consegue trabalhar. O que ele está tirando, além dele prejudicar o emprego de milhões de pessoas que usam essa rede social de comunicação e para se informar, ele está prejudicando a economia brasileira, as empresas brasileiras, a imagem do Brasil no exterior. Né? É o cúmulo da irresponsabilidade e beira, entendeu? A insanidade mental, na minha opinião. Né? É um caso de internação. A primeira turma do STF decidiu manter o X suspenso no Brasil por unanimidade. Essa decisão parece um teatro político para você? Eu acho que o STF, infelizmente, vive o momento mais difícil da história. Um momento triste, na verdade, porque a gente não está mais no Estado Democrático de Direito, a gente está vivendo uma ditadura. E é muito triste acompanhar que o STF virou um puxadinho de um ditador.
Porque o que a gente está vivendo hoje é uma ditadura, e é uma ditadura muito séria, com perseguição, de perseguição de um espectro político, só um espectro político, com presos políticos, com exilados no exterior, com jornalistas perseguidos, com empresários afastados das redes sociais. Assim, é muito triste o Brasil, o que a gente está vivendo, e eu acho que a sociedade civil precisa reagir. Não sejam covardes, não se acovardem. O Brasil não pode parar, por causa de meia dúzia de maluco que decidiu não cumprir as leis do país. Você acha que a PEC, que limita decisões do STF, sai? Deveria sair. Deveria ser para ontem. Aliás, jamais um ministro pode ter um poder de dar uma ordem monocrática maluca, né, dessa maneira. Isso não existe. Uma pessoa decide, né, com análise TDC, né, que tirei do cu, né, do Instituto INPE, Instituto Minha Piroca, decidir derrubar 25 milhões de pessoas. Isso não existe. Isso não existe. É o fim do mundo. Nós estamos vivendo o fim do mundo no Brasil. A sociedade civil precisa reagir, né? Não basta eu aqui só e meia dúzia de gente falando na internet. Todos precisam se engajar nessa pauta. A gente precisa colocar o Brasil de volta aos trilhos. O Elon Musk informou ao presidente da Anatel que não cumprirá a ordem de bloquear o acesso ao X. Qual impacto você vê dessa medida no cenário econômico brasileiro? Eu torço para que o STF derrube o Starlink. Derrube a Starlink. Já bloqueou as contas, né? Que derrube o sinal da Starlink e tire a Starlink do ar. Porque ele vai prejudicar todo o exército que usa Starlink, todos os índios que usam Starlink, milhares de escolas que usam Starlink para fornecer internet para os jovens, milhares de estudantes, milhões de estudantes e muitas outras empresas e famílias, né? E aí o que acontece? Ele está atacando a soberania de um país que é os Estados Unidos. Essa empresa tem sócios muito relevantes. Não são quaisquer sócios, são os maiores empresários de tecnologia do mundo, são sócios dessa empresa. Então eu estou torcendo para que ele tire do ar o Starlink, para ver se são foda mesmo. Eu quero ver derrubar e desconectar também a Starlink do ar. Com as recentes decisões de Moraes e o apoio do STF, estamos nos aproximando de resolver a insegurança jurídica no país? Olha, eu acho que nos últimos 20 anos o Brasil está hoje vivendo o pico da insegurança jurídica. Não é de graça que a Bolsa está no menor patamar em 20 anos, que o dólar está quase R$6. Nada disso é de graça. A gente vem cultivando um sentimento de insegurança jurídica onde nem o passado é certo. Nem o passado né? Tinha um ministro da Economia que falava, né? No Brasil, nem o passado dá para ter certeza, né? Então, eu acho que a gente está vivendo o pior momento do Brasil na história. E o Brasil, ele não está caminhando para uma ditadura. Nós vivemos hoje uma ditadura. Todas as características de uma ditadura nós temos. Exilados políticos, censura a jornalistas, presos políticos, banimento dos seus adversários políticos da rede social, desrespeito às leis, não tem acesso aos autos, os advogados não têm acesso aos autos, as pessoas são processadas e não sabem por quê, não conseguem acessar os autos. Todas as características de uma ditadura nós estamos. O Brasil está vivendo sim uma ditadura. Agora mudando um pouco de assunto e falando sobre o debate que aconteceu ontem. O que você acha do último debate para a Prefeitura de São Paulo, transmitido pela Gazeta? Eu acho que o Marçal está deitando e rolando. Eu acho que o Marçal, ele engrenou a primeira e foi embora. Ele consegue entrar na cabeça dos outros adversários e deixar eles fora do prumo, né? Ontem a gente teve que o Datena quase foi até o púlpito do Marçal para agredi-lo fisicamente, né? Então o Marçal ele conseguiu entrar na cabeça dos outros adversários e tirar eles do sério de uma maneira, desequilibrar os adversários de uma maneira que é muito impactante, né? E a população, ela consegue ver quem é o grande vencedor dessa corrida, né? Hoje o Marçal é o favorito à corrida da Prefeitura de São Paulo. E pegando esse gancho do Datena, ontem ele chamou o Pablo Marçal de fascista. Você acha que o Marçal está exagerando nas provocações dos adversários?
Eu acho que cada um faz seu jogo, né? Eu acho que cada um tem a sua estratégia, né? Eu acho que se o pessoal tá caindo nas armadilhas, né, nas provocações do Marçal, e ele tá em primeiro nas pesquisas, shame on you. Na sua opinião, o Marçal tá preparado para assumir a Prefeitura de São Paulo? Eu acho que ele não caiu a ficha ainda. Ele não tem noção do que é ser prefeito de São Paulo. É um cargo extremamente complicado, complexo. Ele vai tomar a pressão do Ministério Público, ele não vai conseguir trabalhar para as empresas dele, ele vai ter que fazer... Ele não vai poder abandonar o cargo. Eu acho que ele está subestimando o trabalho que ele vai ter na prefeitura. É muito complexo, é uma bronca que ele vai assumir. Eu acho que não caiu a ficha ainda. Vamos ver. Agora, mudando um pouco para o mercado financeiro, vamos falar sobre as ações da Azul. Por que as ações da Azul estão em queda? Seria este um bom momento para investir? Cara, eu não invisto em aéreas, né? Mas, assim, o mercado está precificando que a empresa vai pedir recuperação judicial. Né? Talvez não peça. Talvez seja um movimento exacerbado de recuperação judicial. Né? O mercado colocou no preço uma recuperação judicial que talvez não aconteça. Né? Mas eu não invisto em empresa aérea e não recomendo ninguém também a investir. Bill Ackman sugeriu que o bloqueio do X é um sinal de que investir no Brasil está se tornando inviável. Você acredita que estamos à beira de uma nova crise no mercado de ações brasileiro? Eu acho que o STF é irresponsável nas atitudes que está tendo há muito tempo. Está colocando a economia do Brasil, emprego de milhões de brasileiros em risco, com ações completamente descabidas e fora do Estado Democrático de Direito. O STF hoje, com essas medidas ditatoriais e malucas, está colocando em risco milhões de empregos, porque os investidores estrangeiros que têm dinheiro aqui, que têm empresas, eles não querem saber de bloqueio judicial ilegal, eles não querem saber de sequestro de bens. O que aconteceu com a Starlink foi que o Brasil sequestrou o dinheiro, o capital de uma companhia americana no Brasil. O nível de gravidade disso é absurdo. As pessoas não têm noção do que é um governo sequestrar os bens de uma companhia americana. Imagina se amanhã o governo americano fala, olha, ou vocês desbloqueiam ou todas as empresas brasileiras nos Estados Unidos vão ter o capital bloqueado. Imagina isso. Colapsa a economia. O dólar vai para 8. Então, o nível de responsabilidade, loucura. E eu vou dizer assim, eu diria que tem até muitos indícios de psicopatia. Porque uma pessoa normal não pode tomar uma atitude que pode prejudicar milhões de pessoas assim, a bel dará, né, com a análise de outro planeta. E com as projeções para inflação e PIB em 2024 aumentando, isso é um sinal positivo? Eu acho que a economia brasileira, ela vem carregando... Por que o PIB está bem e a inflação está bem? Porque o Guedes, Paulo Roberto Nunes Guedes, fez um trabalho excepcional por 4 anos. Deixou o Brasil com as contas saneadas, 2 anos de superávit, com um crescimento contratado de 1 trilhão de investimentos, foi o que fez o Tarcísio, né, de obras, de infraestrutura. Então o Lula e o PT estão só surfando essa onda. E além disso, eles estão gastando horrores de dinheiro, o que está impulsionando mais o PIB. Então, não existe governo Lula. Não existe economia bem no governo Lula. Isso é herança do governo Bolsonaro. E você acha que o Banco Central está acertando em suas estratégias? Poucas vezes eu vi um Banco Central tão incompetente quanto esse. Começou muito bem e está terminando muito mal pela porta dos fundos. Um Banco Central que todas as semanas dá entrevistas dizendo que vai subir o juro, que vai baixar os juros, que vai intervir no câmbio, que não vai intervir no câmbio. Está criando uma insegurança jurídica absurda. Né? Quando o pessoal diz o Roberto Campos Neto é o melhor banqueiro central do mundo, só para as pessoas que não entendem de mercado. Só para as pessoas que não sabem o que estão falando. Para todos os gestores profissionais, eu falo com 10, 15, tá todo mundo puto da cara, indignado com o cara, torcendo para que ele saia imediatamente. Ou seja, o nível de irresponsabilidade do Roberto Campos Neto é absurdo. A gente chegou ao ponto de os Estados Unidos estarem baixando os juros, a projeção dos Estados Unidos é baixar os juros de 5,5 para 13,5, e a projeção no Brasil é subir os juros de 10 para 12,5, ou seja, se a gente tem um diferencial de juros dessa proporção, o dólar deveria
cair, porque vai entrar dólar no Brasil, se a gente tem um diferencial de juros tão grande. O que aconteceu com o dólar? O dólar disparou. Isso mostra, como nenhuma outra métrica, um nível de pouca credibilidade que hoje tem Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Uma gestão muito ruim, muito fraca. Começou muito bem e está terminando muito mal. E como que você vê a passagem de bastão pro Galípolo? Eu acho que o ego do Roberto Campos, né, ele queria sair do Banco Central e dizer, nossa, esse é o salvador da pátria. Então, ele construiu uma narrativa para deixar o Gabriel numa situação muito frágil, que é o que ele fez. Ou seja, hoje o mercado não confia no Gabriel, tá uma bagunça, né, e talvez o Gabriel não consiga nem ficar no cargo. Então, assim, essa construção de descredibilização do Banco Central e do Gabriel foi construída pelo Roberto Campos em cima do ego dele. O ego dele é maior que ele, né? Ele vai ver esse vídeo aqui e te digo o seguinte, a história vai mostrar quanta merda Roberto Campos Neto fez na saída. Sabe quando tu não acerta na entrada e caga na saída? Assim, a gestão de Roberto Campos Neto, na minha opinião, ela é catastrófica. É similar à do Tombini no governo Dilma. Gente, esse foi mais um Fé Responde número 4, com perguntas polêmicas. Siga o canal aqui para acompanhar o melhor podcast dos formadores de opinião. Siga aqui, tamo junto.